Olá a todos, como vocês estão? Então, vou tratar do assunto sobre Raabe. Um exército invasor e uma mulher na cidade. Raabe. O que Davi era de Raabe? Raabe deu à luz a Boaz, que foi bisavó de Davi, tornando-se assim da linhagem de Jesus. O Novo Testamento, no Evangelho segundo Mateus, informa que Raabe teria sido esposa de Salmão e mãe de Boaz. O Evangelho segundo Lucas também cita Salmão como pai de Boaz, entrando assim para a genealogia de Jesus e do rei Davi. Raabe olha pela janela, quando a luz do amanhecer começa a cobrir a planície onde fica Jericó. Um exército invasor, pois sendo a nação de Israel, está reunido fora dessa cidade, Jericó. Quando os israelitas iniciam outra marcha ao redor de Jericó, ouve-se o penetrante som de suas buzinas, e suas pisadas levantam uma grande nuvem de poeira. Jericó é o lar de Raabe. Ela conhece sua cidade e ruas, suas casas e seus parentes. Pode perceber o medo do povo aumentar à medida que o tempo passa. Israel continua seu estranho ritual de marcha em volta da cidade, uma vez por dia. Mas enquanto o som das buzinas ecoa nas ruas e esquinas de Jericó, Raabe não sente o medo e o desespero que seu povo sente. Raabe vê o exército, inicia sua marcha logo cedo, no 7º dia. Entre os soldados israelitas estão sacerdotes tocando buzina, levando a arca sagrada que representa a presença de Deus. Podemos imaginar a mão de Raabe repousando na corda escarlate, pendurada em sua janela, que dá para o lado de fora da grande muralha de Jericó. Essa corda lembra a Raabe que ela e sua família têm esperança de sobreviver à destruição da cidade. Será que ela é uma traidora? Não, do ponto de vista de Deus, pois ele a vê como uma mulher de notável fé. Raabe, mulher de fé. Raabe era uma mulher de fé, pois foi mulher da vida. Alguns comentaristas bíblicos do passado ficaram tão chocados com esse fato que chegaram a afirmar que ela era apenas a dona de uma hospedaria. Entretanto, a Bíblia é bem clara e não esconde os fatos. Na sociedade cananeia, a profissão de Raabe talvez fosse considerada aceitável. É verdade que a influência da cultura pode ser forte, mas não a ponto de eliminar a consciência, aquele senso interior do certo e do errado que Deus deu a todos nós. Raabe pode ter percebido que seu estilo de vida era degradante. Talvez, como muitos, hoje ela se sentisse obrigada a levar esse tipo de vida, por não ter alternativa para sustentar sua família. Raabe, sem dúvida, ansiava uma vida melhor. A terra de Canaã estava cheia de violência e depravação, incluindo o incesto e bestialidade. Esses pecados eram muito comuns naquele lugar por causa da religião. Os templos promoviam rituais que envolviam prostituição e adoração de deuses, como Baal e Moloque. Incluía queimar crianças vivas em fogueiras sacrificiais. Ela sabia que com a liderança de Deus, Israel havia vencido o Egito, o exército mais poderoso daquela época, que por anos havia escravizado os israelitas. E agora Israel estava prestes a atacar Jericó. Mesmo assim, o povo daquela cidade persistia em sua maldade. É por isso que a Bíblia fala dos cananeus como os que agiram desobedientemente.
Raabe não era assim, como os passados anos. Ela talvez tenha meditado nos relatos que ouviu sobre Israel e seu Deus. Ela recebeu os espiões. Certo dia, algum tempo antes de Israel marchar em volta de Jericó, dois estranhos apareceram na porta de Raabe. Eles esperavam que ninguém os notasse, mas como havia tanta tensão naquela cidade, muitos estavam alertas contra qualquer possível espião israelita. Raabe talvez tenha percebido logo quem eles eram. Não era incomum homens desconhecidos virem à sua porta, mas esses dois queriam apenas hospedagem e não o serviço de uma prostituta. De fato, os dois homens eram espiões do acampamento de Israel. Seu comandante Josué os havia enviado para descobrir os pontos fortes e fracos de Jericó. Essa era a primeira cidade cananeia que Israel invadiria, e talvez fosse a mais forte delas. Josué queria saber exatamente o que ele e seus homens enfrentariam. Os espiões, sem dúvida, escolheram a casa de Raabe, de propósito. De todos os lugares, a casa de uma prostituta seria o lugar perfeito para um desconhecido ficar, sem levantar suspeitas. Além disso, os espiões talvez esperassem conseguir informações úteis de alguma conversa que por acaso ouvissem. A Bíblia diz que Raabe acolheu hospitaleiramente os mensageiros, mesmo que suspeitassem quem eles eram e por que estavam ali. Ela os recebeu em sua casa e os deixou ficar. Ela talvez esperasse aprender mais sobre o Deus deles. Mas de repente, mensageiros do rei Jericó chegaram. A notícia de que havia espiões de Israel na casa de Raabe tinha se espalhado. O que Raabe faria? Se ela protegesse esses dois estranhos, não estaria colocando em perigo a si mesma e toda a sua família. Será que o povo de Jericó não mataria a todos se ela desse abrigo a esses inimigos? Mas pelo menos agora Raabe não tinha dúvida sobre a identidade dos homens. Se ela já entendia que o Senhor é um Deus superior ao Deus dela, essa era a oportunidade perfeita para ficar do lado do Deus verdadeiro. Raabe tinha pouco tempo para pensar, no entanto, ela foi esperta e agiu rápido. Ela escondeu os espiões no telhado plano, entre as hastes de linho, deixada para secar. Então ela disse aos mensageiros do rei: Sim, os homens vieram a mim, e eu não sabia de onde eram. Sucedeu que os homens saíram quando se fechou o portão. Ao escurecer, eu simplesmente não sei para onde os homens foram. Vão depressa no encalço deles, pois o alcançarão. Imagine Raabe vendo o rosto dos emissários do rei. Será que ela ficou preocupada de que eles pudessem perceber o quanto ela estava nervosa? Raabe colocou sua vida em perigo ao esconder dois servos de Deus entre as hastes de linho. A tática funcionou. Os homens do rei correram em direção ao Jordão. Raabe deve ter dado um discreto suspiro de alívio, usando essa estratégia simples. Ela despistou assassinos que não tinham o direito de saber a verdade e salvou a vida dos soldados de Josué. Raabe correu para o telhado e disse aos dois espiões o que havia feito. Ela também revelou um fato importantíssimo. O povo dela havia perdido a esperança e estavam aterrorizados por causa dos invasores. Essa boa notícia deve ter deixado os espiões muito contentes. Aqueles cananeus perversos agora estavam apavorados.
por causa do poder do Deus de Israel. Então Raabe mostrou que tinha fé em Deus, ao dizer algo que deve interessar a cada um de nós. Seu Deus é Deus nos céus em cima e na terra embaixo. Essa fé se baseava nos relatos que ela tinha ouvido sobre Deus. Esses relatos tinham lhe ensinado pelo menos uma coisa: o Deus de Israel era digno de sua confiança. Para Raabe não havia dúvida de que Deus daria a vitória a seu povo. Então ela suplicou por misericórdia, implorando que ela e sua família fossem poupadas. Os espiões concordaram, com a condição de que ela mantivesse segredo. Ela também devia pendurar uma corda escarlate em sua janela, na muralha da cidade, para que os soldados pudessem proteger a ela e a sua família. Podemos aprender de Raabe uma verdade essencial sobre a fé. Como a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Em Romanos 10:17, ela ouviu o relato confiável sobre o poder e justiça de Deus. Por isso exerceu fé e confiou nele. Hoje temos à nossa disposição muito mais conhecimento sobre Deus do que ela tinha. Será que buscamos conhecê-lo e exercemos fé nele com base no que aprendemos em sua palavra, a Bíblia? A queda de uma poderosa fortaleza. Seguindo o conselho de Raabe, os dois espiões desceram a muralha por uma corda e fugiram para as montanhas. Havia muitas cavernas ao longo das encostas, ao norte de Jericó. Nela os espiões podiam se esconder, até que fosse seguro voltar ao acampamento israelita, com as boas notícias que tinha ouvido de Raabe. Raabe mostrou que tinha fé no Deus dos israelitas. Mais tarde, o povo de Jericó certamente tremeu de medo ao saber que Deus havia milagrosamente parado as águas do rio Jordão e que Israel tinha atravessado pelo leito seco do rio. Essas notícias davam a Raabe ainda mais certeza de que havia agido certo ao confiar em Deus. Portanto, Israel passou a marchar em volta de Jericó durante 6 dias, uma marcha por dia. Agora o 7º dia tinha chegado, mas havia algo diferente. Como mencionando no início deste artigo, a marcha começou ao nascer do sol, mas após a primeira volta, o exército continuou marchando em volta de Jericó. O que os israelitas estavam fazendo? O que aconteceria a seguir? Ao fim da 7ª marcha, do 7º dia, o exército parou. O som das buzinas se calou. O silêncio pairava no ar. Dava para sentir a tensão naquela cidade. Então, um sinal de Josué. O exército de Israel elevou sua voz pela primeira vez, dando um poderoso grito. Será que os guardas em cima da muralha de Jericó pensaram que isso era uma forma diferente de ataque? Se pensaram, não foi por muito tempo. A sólida muralha começou a tremer sob os pés deles. Ela balançou, rachou e então caiu rente ao chão. Mas quando a poeira baixou, podia-se ver que uma parte da muralha estava intacta. A casa de Raabe ainda estava de pé, um monumento solitário à fé daquela mulher. Imagine o que ela sentiu ao ver como Deus a havia protegido. Sua família estava a salvo. Os israelitas também ficaram impressionados com a fé de Raabe, quando eles viram aquela única casa de pé em meio às ruínas. Souberam que Deus estava com essa mulher. Ela e sua família foram poupadas da execução que sobreveio àquela cidade perversa. Depois da batalha, permitiu-se Raabe morar perto do acampamento de Israel. Com o tempo, ela mesma se tornou parte do povo judeu.
Ela se casou com um homem chamado Salmão. O filho deles, Boaz, se tornou um homem de impressionante fé. Boaz, que foi bisavô de Davi, tornando-se assim da linhagem de Jesus. O Novo Testamento, no Evangelho segundo Mateus, informa que Raabe teria sido a esposa de Salmão e a mãe de Boaz. O Evangelho segundo Lucas também cita Salmão como pai de Boaz, entrando assim para a genealogia de Jesus e do rei Davi. A história de Raabe, sua fé, fez com que ela agisse, como a Bíblia diz. Ela foi declarada justa pelas obras da fé. Em Tiago 2,25. Que sejamos sábios e imitemos sua fé.